de posse da Bíblia, Mateus capítulo 8. Deus tem uma palavra para a sua casa nessa noite. Quem achou diz amém. Verso 14 a 17 nos diz a palavra: E Jesus entrando na casa de Pedro, na minha versão está em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e o serviu-os. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e com a sua palavra ele curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Fecha os olhos. Pai, te glorificamos mais uma vez que estamos diante da tua palavra. Vem falar com a tua igreja, com o teu povo nessa noite, de forma especial, e que teu nome seja glorificado. É assim que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Queridos, com base nesse texto, eu quero pregar sobre um avivamento na casa de Pedro. Compreendeu? O texto que você leu, esse texto traz a manifestação de um avivamento sobrenatural que Jesus manifestou na casa de Pedro. Este avivamento foi promovido por Jesus em sua casa, ou na casa de Pedro, e com toda a sua família. Você já deve ter compreendido que a sogra de Pedro morava com ele, ou Pedro morava com a sogra. E você já deve ter compreendido que Jesus tinha guarida na casa de Pedro. Eu acho que eu já falei algumas vezes sobre isso, sobre casas que Jesus estava, e casa que Jesus tinha o costume de estar, porque eram casas que abrigavam o ministério de Jesus na época em que Jesus estava sobre a terra. A presença de Jesus ali na casa de Pedro, ou na casa da sogra de Pedro, como você queira achar ou pensar, Jesus ali, ele operou grandes milagres, de forma que todos viram, sentiram e foram alcançados. Diga comigo, todos. Não ficou nenhuma pessoa que não foi tocado por Jesus. Uma das coisas mais fantásticas que eu acho do ministério de Jesus, que a teologia se chama de cristologia, é que onde Jesus estava, ele manifestava muitas coisas. E todos aqueles que procuravam Jesus, achavam na pessoa de Jesus aquilo, não que apenas eles queriam ver, ouvir, sentir e ter, mas receber uma porção da parte do céu. A grande diferença em nossa história não é a casa que a gente tem, nem o carro que a gente usa, nem a roupa que a gente também usa, nem os bens que alcançamos, nem o patamar de vida que temos, mas a presença de Jesus conosco é que faz toda a diferença em nossa vida. Um dos maiores perigos da nossa fé é a gente ter tudo e não ter Jesus. Pastor, é proibido ter tudo? Não, se você pode, tem, glória a Deus por isso. E saiba usufruir com responsabilidade aquilo que Deus te deu. Parabéns! Agora, ter tudo isso e não ter Jesus, e nada é a mesma coisa. Diga para o seu vizinho: quem tem Jesus, tem tudo. Quando eu olho para esse texto, eu encontro 5 verdades na casa de Pedro que nós precisamos aprender. Repita: 5 verdades encontradas na casa de Pedro. Essa Bíblia, cada vez mais que eu leio ela, eu me apaixono. Vem, meu tecladista, me ajudar aqui em nome de Jesus. Vem, bonitão da tapioca. Você estava dando glória a Deus, mas eu naquela vigília lá, e quase que eu chamava você, mas você me abandonou. O que eu acho fantástico da Bíblia é isso, é o detalhe da história nos ensinando lições. E quando você encontra estas coisas, esse detalhe na Bíblia, a sua vida cresce, você melhora,
Você deixa de ser aquele crente murmurador, chato, ranzinzo e besta. Pastor, quais são as verdades que tem na casa de Pedro que o senhor acabou de dizer? Primeira verdade que a gente encontra na casa de Pedro, diga comigo, a casa de Pedro tinha portas abertas para Jesus. O texto disse, e Jesus entrou em casa de Pedro. Por que Jesus entrou? Porque a porta estava aberta. Se a porta estiver fechada, ele vai abrir. E se ele bater e chamar, é você que tem que vir que abrir. Jesus nem é ladrão, nem é salteador. Jesus, ele é educado e fino. Se a porta estiver aberta, ele entra com educação. O texto disse, Jesus entrou em casa de Pedro. Jesus não era nenhum estranho para Pedro, para a sogra de Pedro, para a família de Pedro. Jesus ali não era a primeira vez que Jesus entrava ali. Jesus era de casa, diga, de casa. Então, quantas famílias e quantas casas estão destruídas porque não tem Jesus nela, porque Jesus não a conhece, Jesus nunca entrou ali, Jesus é um estranho naquela casa. Pastor, como é que hoje Jesus entra na minha casa? Através da tua vida, através do teu testemunho, através da tua fé, através da palavra, através da responsabilidade. E se na tua casa tem alguma coisa que não fala da fé, que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com Deus, é porque Jesus nunca habitou lá, Jesus nunca entrou lá. A porta da casa de Pedro estava aberta para Jesus. A Bíblia diz que Jesus vem cansado de uma maratona missionária, e é cedo, é manhã. E quando Jesus chega na casa de Pedro, a porta está aberta, e ele entra nela. E ao entrar, Jesus não é apenas um convidado, ele já é um residente conhecido, normal de casa. Jesus transitava por aqueles quadrantes dentro daquela casa. Jesus tinha liberdade de entrar, Jesus tinha liberdade de sair, Jesus tinha liberdade de ir no muro, Jesus tinha liberdade de ir no banheiro, no quarto, na cozinha. Jesus tinha liberdade tremendamente de andar na casa de Pedro. Quem entende isso diz amém. Então, se você deseja um avivamento para a sua casa, você precisa começar abrindo a porta da casa para Jesus entrar. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que a igreja de Laodiceia fechou a porta para Jesus. Jesus está fora, batendo na porta. Ou coisa terrível quando você chega na casa de alguém que você percebe que naquela casa Jesus não reside, que Jesus não faz parte. E não é porque você colocou um quadrinho, Jesus habita nessa casa. Nesta casa Jesus é o dono dela. Se dentro daquela casa você pratica coisas erradas, Jesus nunca esteve naquela porta, naquela casa. Não adianta ter dentro da sua casa frases bíblicas, não adianta você ter mural de alguma coisa, se você não pratica aquilo que Jesus, quando está dentro da sua casa, ensina para você, para sua família, através da palavra de Deus. Jesus precisa estar na nossa casa. Ele não precisa ser mais um convidado, ele precisa ser mais alguém já conhecido, íntimo nosso, que possa entrar e estar dentro do nosso lar de uma forma plena. Quem entende isso diz amém. Segunda verdade que nós encontramos na casa de Pedro é que Jesus viu a necessidade daquelas pessoas, e em especial a sogra de Pedro. A parte B do versículo 14 diz: e viu Jesus a sogra deste acamada com febre. Quem tem Jesus em sua casa tem o médico e tem o remédio, tem o pão e tem o padeiro, tem a presença e tem o presente. Quem tem Jesus na sua casa tem o reflexo da glória dentro de casa. Quem tem Jesus em sua casa tem o poder de Deus dentro da sua casa. Quem tem Jesus na sua casa tem o toque especial do Mestre Jesus em sua casa. Quem tem Jesus como residente, morador, tem Ele como Senhor da vida, tem Ele como Senhor da providência, tem Ele como aquele que cumpre e faz acontecer as nossas necessidades. Se Jesus está na sua casa, diga para teu irmão: fica em paz. Ele está vendo as suas necessidades e vai promover elas, cada uma ao seu tempo.
Se Jesus está na sua casa, não pense que caiu alguma coisa, que desmoronou um problema, que alguém adoeceu, alguém está perturbado, que Jesus não está vendo. Nada passa diante dos olhos daquele que tem os seus olhos como chama de fogo. Ezequiel disse que ele tem 7 olhos que prescruta a terra e nada passa sobressalente diante dele. A minha vida e a tua vida está diante dele. Não há nada em nossa vida que ele não saiba. Não há nenhuma necessidade nossa que ele não entenda. Ele vê. O nosso Deus não está com os olhos fechados. Os seus olhos estão abertos. E ele está observando a caminhada, a projeção da igreja na terra. Para onde você vai, ele vê. O que você pensa, ele sabe. O que você fala, ele já sabia antes de você falar. Quando você se senta, ele sabe onde você vai sentar. Quando você for se levantar, ele vai. Quando você vai se levantar, ele sabe, ele tem, ele pode, ele faz. Por quê? Porque ele é o Senhor que sabe todas as coisas. Davi disse: Senhor, antes de todas as coisas, tu já sabia. Senhor, antes de eu ser formado, meu corpo ainda era informe e era vazio, tu já conhecia. E toda a minha história, e toda a minha vida, e todos os meus dias, e todas as minhas horas, e todos os meus pensamentos e palavras, tu já constituía no teu livro, tu já escrevia a minha história. Não existe nenhuma necessidade sua que Deus não saiba. Diga para o seu vizinho: e ele vai. Não, fala bonito para teu irmão: e ele vai fazer acontecer as suas necessidades ao seu tempo. Ao seu tempo. Ao seu tempo Deus estabelece, ao seu tempo Deus faz, ao seu tempo Deus tira. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele é quem decreta. Não é eu e você que diz: eu vou decretar a bênção. Você não decreta nada, porque você é um mortal. Você tem pés de barro, a tua alma depende dele, o teu espírito depende dele. Nós não decretamos nada, nós apenas aceitamos, somos submissos à sua vontade. Mas Isaías disse: é ele que decreta, é ele que bota rei, é ele que tira rei, é ele que estabelece, é ele que desestabelece, é ele que cura, é ele que sara, é ele que mata, é ele que dá vida, é ele que manda, é ele que desmanda. Tudo é nele. E ele disse: ei, operando eu, quem impedirá o meu agir? Tudo é no tempo dele. Quem entende, levanta a mão e dá um brado de glória. E deixa eu te dizer uma coisa aqui que talvez você não entenda. Não significa dizer: só porque Jesus está na tua casa não vai ter problema. Ah, vai ter. Não é porque Jesus está na tua casa, os demônios não vão querer entrar. Ai, vai querer entrar. Não é porque Jesus está na tua casa, residente, e ele é dono de todas as coisas, que você não vai passar por um vendaval. Ah, vai. Ter Jesus dentro de casa não significa ausência de problema, mas tendo ele dentro de casa significa: pode vir problema que vier, o meu Jesus resolve. Vai vir demônio, o meu Jesus expulsa. Vai vir doente, o meu Jesus cura. Vai vir gente problemática, meu Jesus salva. Não pense porque você serve a Jesus que você está isento de problema, mas não está mesmo. Diga para teu irmão: se Jesus está na tua casa, a doença não fica lá para sempre. É bacana, né? Jesus é bacana demais. Ele entra na casa da sogra de Pedro ou de Pedro. Ele vem cansado. Deixa eu desenhar a história. Eu não sei se ela estava no sofá. A cultura não tinha sofá, mas vamos dizer que ela estava no quarto, na cama. Jesus entra. A Bíblia diz: entrando na casa de Pedro, a primeira coisa que Jesus vê quem é? A sogra dele doente. E o que é que Jesus faz? Jesus não toca na cabeça, Jesus toca na mão dela. Quem tem Jesus na sua casa, a febre pode vir provocar mal-estar e tristeza,
Mas quando Jesus entrar, Ele vai fazer o toque. Ele vai trazer o toque da cura e da restauração. Esta é a terceira coisa que eu entendo na casa de Pedro. O que é, pastor, que tem na casa de Pedro? É que Jesus cura naquele lugar. Com o quê? Com um toque. Jesus não precisa passar pano, Jesus não precisa passar vassoura no chão, Jesus não precisa de avental, Jesus não precisa de lenço de apóstolo, de bispo, Jesus não precisa de água em cima da TV, da geladeira, sei lá o que for. Jesus toca. Jesus toca. E deixa eu profetizar nessa noite: a tua doença vai se acabar no dia que Jesus te tocar. Até que Jesus chegue até você e perceba, esse é o tempo de tratamento e de aprendizado para a tua vida. Quem tem Jesus em casa recebe dele o toque da cura. As doenças só durarão até Jesus chegar e te tocar. Se Jesus está na tua casa, diga para teu irmão: a qualquer momento Ele vai lhe tocar e vai tocar você com poder e graça. Ele vai tirar. Não, talvez você diga assim: pastor, mas a minha doença é incurável. Para você e para a medicina, mas para o meu Jesus não há nada impossível. Não, se for para Jesus, melhor aí. Jesus entra, Jesus vê, Jesus toca. A casa de Pedro tem portas abertas. Na casa de Pedro tem o olhar de Jesus. Na casa de Pedro tem o toque de Jesus. E na casa de Pedro, diga para seu irmão, tem gratidão. Verso 15b diz assim, ó: e levantando-se a sogra de Pedro, levantou-se ela, o que é que ela fez? Foi servir a ele, servir os discípulos. A sogra de Pedro estava doente. Segundo alguns teólogos, a febre daquela mulher era uma febre reumática que derramou sobre ela em um momento dela e provocou nela algo terrível que deixou ela abatida. O sangue se esvaiu. E aquela mulher talvez estivesse no estado de morte. É o que dizem os teólogos estudiosos. A Bíblia diz que era uma febre. Eu vou só pela Bíblia. Era uma febre. Mas era uma febre tão tremenda que acamou esta mulher, que deixou esta mulher sem força, sem perspectiva, sem alegria e sem esperança. Quando Jesus toca nela, sabe o que essa mulher faz? Ela não vai tomar banho e dizer assim: agora eu vou me deitar. Não, ela se levanta e vai fazer comida para Jesus e para os discípulos. O que é que eu vejo? É que na casa de Pedro, alguém quando é curado e tocado pelo Senhor, não se esconde, vai servir a Jesus e trabalhar para Ele. A maior gratidão desta mulher é: Ele me curou, eu vou fazer a comida porque Ele passou a noite expulsando o demônio, trabalhando. Sabe de uma coisa? Eu agradeço a Deus quando eu sirvo a minha vida para Ele. Oh glória! Quando a sogra de Pedro percebe isso, ela diz: eu vou te agradecer. E como é que ela vai te agradecer? Ela não vai agradecer com dinheiro porque ela não tem. Ela vai agradecer com serviço. Ela se levantou. Diga comigo: se levantar e servir. Sabe o que é que eu acho interessante? É que eu percebo hoje que muitas pessoas são abençoadas por Cristo, mas depois que são tocadas por Ele, se levantam e vão embora. Dão as costas. Não serve. E diz que Ele não serve mais. Quando as pessoas são tomadas por bênçãos do Senhor, e em vez de se levantar e servir e ser grato a Deus por algo e contribuir para alguma coisa, para o reino de Deus, vai embora. Diga para teu irmão: só que a bênção dura um tempo só.
Sabe por quê, queridos? Porque o maior milagre não é a bênção financeira, não é a bênção da casa, não é a bênção do casamento, não é a bênção dos filhos, não é nada disso. A maior bênção é a salvação, ela não tem prazo de validade. Nós precisamos aprender a ser grato a Deus. A sogra de Pedro é grata a Jesus pela cura da febre. Ela se levanta e vai trabalhar para Ele. E quem trabalha para Jesus tem que aprender que Jesus só anda com muita gente. Não é só exclusividade para Jesus, é para Jesus, os discípulos e quem estava com Ele. Pastor, como assim quem estava com Ele? Porque a Bíblia diz que depois, mais tarde, vai vir uma multidão para dentro da casa dela. E ela não vai receber essas pessoas com raiva. Que droga, que problema, ou que cachorrada, ou que besteira. Jesus está aqui em casa e vê um monte de gente aqui. Vai gastar as coisas das dispensas, vai acabar tudo. E a minha água, e a minha energia, e não sei o que, e não sei o que. Irmão, quem ama Jesus e serve a Jesus, é grato a Ele. Não tem nenhum momento de ficar reclamando, murmurando e reclamando. Porque quem serve a Ele, serve sem reserva. Pergunta para teu irmão: você é grato a Jesus? Como é que você demonstra isso? Como é que você demonstra gratidão? Quinta verdade que eu encontro na casa de Pedro, para a gente ir para a mensagem. Diga comigo: a casa de Pedro se tornou uma igreja. Verso 16 diz assim: e chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, olha só, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam ali. E curou todos os que estavam ali. A igreja na casa de Pedro era uma igreja que tinha sinais, prodígios e maravilha. E o mais bacana, o pregador na casa de Pedro era Jesus. Quem é que estava pregando na casa de Pedro? Jesus. E o que é que ele pregava? A sua palavra. E o que é que ele fazia? Expulsava demônio e curava todos os que entravam ali. Pergunta para teu irmão: a tua casa é uma extensão da igreja? A tua casa é uma igreja? Ou a tua casa nunca ouviu um louvor de adoração lá dentro? A tua casa nunca houve uma adoração lá dentro? A tua casa nunca teve uma oração lá dentro? A tua casa nunca entrou um crente lá dentro? Na tua casa nunca entrou alguém com problema e saiu alguém curado? Nós precisamos transformar a nossa casa em uma igreja. Não é colocar uma placa e dizer: é aqui a igreja na área. Não, você é que é a igreja. E dentro daquela casa, transforme aquele lugar em uma igreja. Quem está entendendo diz amém. As pessoas que vão na tua casa precisam ouvir de Jesus. No dia que um fofoqueiro, uma fofoqueira entrar na sua casa, dê um choque térmico nele ou nela. Com o que, pastor? Com a palavra. Quando chega lá: irmão fulano de tal, irmã fulano de tal, eu vim aqui conversar com a senhora, porque tem um bando de gente da igreja falando de mim, estão dizendo que eu ando assim, que eu falo assim, que o meu jeito é assim, eu não aguento mais. Irmã, me ajuda a gente detonar aquela irmã. Você vai dizer: irmã, senta aí em nome de Jesus. Aí tu vai lá dentro e pega a Bíblia. Quando tu vier com a Bíblia debaixo do braço, ele ou ela vai ficar assustado, porque tu vai dizer: irmã, senta aí que nós vamos conversar. Agora é com Jesus. Porque quem entra na minha casa tem que saber que Jesus é quem manda, Jesus é quem faz, Jesus é quem é, Jesus é quem pode, Jesus é quem diz. Ei, chama este crente fofoqueiro, fofoqueira, para entender o que é que Jesus quer. Vai sair de lá convertido. Se brincar, vai ser batizado com o Espírito Santo lá. A língua velha que fofocava não vai fofocar mais, vai ser cheio do poder de Deus lá. Pergunta para teu irmão: quem entra no seu carro sabe que o seu carro é carro de crente? E a gente entra nos carros por aí, irmão, é CD de forró, é DVD de mulher nua, é não sei o que mais, é um monte de besteira, é pancadão. Te converte. O povo tem que entrar no teu carro e ver logo uma Bíblia estampada. Nem que ela esteja enxilhada, rasgada do sol, estufada, mas olhar e dizer assim para você: tu é crente? Aí você diz assim: em nome de Jesus.
Tem que existir alguma coisa em mim e você que quando eles olharem vai dizer assim, é igreja. Podemos ir para a mensagem? Então vamos lá, se você deseja um avivamento para a sua casa, você precisa fazer 4 coisas. Primeira, dá uma tapa na perna do seu irmão e diz assim, abra a porta para Jesus. E preste atenção, quem tem que abrir a porta é você. Se você é mulher e seu marido não é crente, quem tem que abrir a porta é você. Se você homem é crente e sua mulher não é, então é você que tem que se levantar da cadeira da comodidade e abrir a porta para Jesus. Abra a porta. Pastor, como é que eu vou abrir a porta para Jesus lá em casa? Chega em casa com a Bíblia debaixo do braço cantando o hino da harpa. A mulher vai olhar para você e vai dizer, epa! Ela vai dizer, o que é isso agora? Você diz assim, abri a porta para Jesus, a luz está aqui dentro. E quando você abre a porta, a luz entra. Quando você abre a porta, o vento do Espírito entra junto. Quando você abre a porta, os demônios já começam a ficar com medo, começam a arrumar as malas e diz assim, ei, acabou o nosso tempo. Por quê? Porque quem está entrando aí é maior do que uma legião de demônio. Quem está entrando aí é ele que tem a luz, ele está radiando e a gente só vive aqui nas vezes escuras, não dá para ficar. Ainda existem muitas casas que Jesus está do lado de fora dizendo, abra pelo amor de Deus que eu quero entrar aqui. Faça da sua casa um lugar de liberdade para Jesus. Da sua casa, do seu carro, dos seus negócios, do seu trabalho. Na hora que termina o momento do almoço, você vai para onde? Não, vou sentar com a turma e brincar de joguinho, vamos bater um papo no zap e vamos falar da fofoca. Leva a Bíblia. Não, pastor, eu tenho a Bíblia no meu smartphone, não é Bíblia. Pastor, mas é que quando eu abrir lá na mesa, todo mundo vê eu lendo a Bíblia, vai começar a falar mal de mim. Que fale, mas que você seja a diferença. Que eles percebam que você é uma igreja ambulante, que você é uma casa que as portas estão escancaradas para Jesus. E quando eles vierem conversar alguma coisa com você, você tem uma palavra na ponta dos lábios para dizer para ele, só Jesus pode te dar vida. Quem tem portas abertas da casa aberta para Jesus, demônio não entra lá. Tu lembra daquele testemunho que eu contei quando eu era jovem, adolescente? Que uma moça pegou uma foto, levou para o macumbeiro, e o macumbeiro disse, se eu fosse você eu mudava de vida. Mandamos os nossos demônios para lá, mas eu não consegui entrar na casa dele. Por quê? Porque a casa dele tem um dono, porque lá dentro habita a luz. A tua casa tem que habitar a luz. Na tua casa tem que ter o Senhor dos senhores, os reis dos reis. Na tua casa tem que ter a graça divina de Deus lá dentro, promovendo graça, poder e bênção. Irmão, não foi para o culto porque, pastor, sabe, E eu sei que tu estava em casa assistindo novela, infeliz. Pastor, porque as novelas da Globo agora estão tão legal, cheio de demônio as novelas da Globo. Aliás, até o nome Globo tem demônio nele. Deixa de vir aprender algo da palavra de Deus. Pastor, eu estava tão cansado. Tá bom, para não dizer que eu sou chato, por que tu não fez um culto doméstico? Por que tu não desligou essa TV? Essa TV a cabo, a TV digital, na minha poltrona, no meu ar-condicionado, só para me ficar bacana, com as pernas para cima. Pois é, as portas estão fechadas para Jesus ali. Você precisa dizer, Jesus, eu vou mudar tudo hoje. Eu vou fechar todas as brechas e portas que o demônio, porventura, tem entrado na minha casa. Eu vou abrir uma porta para o Senhor. Abra a porta para Jesus. Ei, Jesus não quer entrar pela janela não, porque ele não é ladrão, nem salteador. Jesus não quer que você abra a porta de trás, porque ele não é cachorro, não é camelo, não é jumento.
Jesus quer que você abra a porta central. Por quê? Porque a vida com Jesus é clara. A vida com Jesus, ela é aberta, é estampada. A vida com Jesus não é nada escondido. Não, irmão, vou fazer aqui algo escondido. Não, irmãos, até as bênçãos que o Senhor nos dá, não é para a gente esconder. Até as bênçãos que Deus nos dá, não é para a gente esconder. É para quê? É para a gente mostrar que Ele é em nossa vida, que Ele faz em nossa vida, que Ele é quem manda na nossa vida. Quantos entendem isso? Levante a mão e dá um brado de glória. Entrega a sua casa ao Senhor. Entrega a sua casa ao Senhor. O casamento está desmoronando, está se acabando. Pois é, cara. Chama Jesus. Ô Jesus, estou abrindo a porta da casa, entra aí, Jesus. E quando Jesus entrar, querido, não é a sua vontade que vai mais reinar. Não pegou não? Vou dizer de novo para ver se você pega. Quando Jesus entrar na tua casa, não é mais a tua vontade que vai reinar. Não é mais o teu desejo que vai reinar. Não é mais do teu jeito que as coisas vão ser estabelecidas. E vai ser como, pastor? Vai ser na vontade dele. Vai ser dentro da vontade dele. E não dê glória a Deus, não, porque a maioria de nós, quando diz faz a tua vontade e ele estabelece, a gente faz, Deus, para! Você não era nem para orar. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Que quando ele estabelece a vontade dele, eu e você faz assim, ai, 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 ui, ai, 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 ui, ui, ui. Porque tem um bocado de coisa dentro da nossa casa que não agrada a ele. Tem um bocado de porcaria nas nossas coisas de vida espiritual que Deus detesta. Tem um bocado de coisinha na nossa trajetória, na nossa caminhada, nos nossos sonhos, que Deus diz, isso aí vai te fazer mal. E detalhe, a gente não quer jogar fora. Só que quando Jesus entrar na tua casa, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai lá no teu guarda-roupa espiritual. Vai dizer para essas mulheres que gostam de andar seminua, minha filha, isso daqui não agrada a minha santidade. Minha amada, essa roupa daqui está provocando lascívia nos irmãos da igreja, na escola, no trabalho. Essa roupinha coladinha demais, estourando tudo, abrindo tudo aqui que você vai para a academiazinha. Isso daqui, querida, não vai fazer bem a tua vida espiritual. O Senhor vai conversar com a gente. Não adianta dizer, Jesus vem para minha casa e só senta na sala, porque depois que ele entrar do jeito dele, se você deseja um avivamento, segunda coisa que você precisa entender, é que você precisa servir a Cristo por gratidão. Não faça da sua fé um trampolim para os seus próprios benefícios. Pare de estar usando Cristo como promotor de suas realizações. Eu vou para a igreja, vou servir a Deus esse ano, vai ser uma maravilha. Quando for no próximo ano, eu estou muito bem, obrigado. Vai perder seu tempo. Vai me fazer raiva. Não vai funcionar. É só para me crescer, pastor. Na vida cristã se cresce de joelho no chão. Não é com a cara para cima achando que vai ser o bambambam e o estrela e a estrela apagada desta geração, não. Você precisa servir ao Senhor com gratidão. Por quê? Por aquilo que Ele já fez. Você não tem que servir, eu vou servir a Deus agora, eu vou me dedicar, eu vou fazer e Deus vai me dar. Não, irmão. Deus conhece teu coração. Jesus disse assim para os discípulos e para a geração judaica: se a mão direita der, não deixe que a esquerda veja. No reino de Deus, tem que ser tudo na base do amor e da gratidão. A igreja tem que adorar o Senhor não por aquilo que Ele vai dar, mas por aquilo que Ele é. Pastor, mas o Senhor vai me dar um monte de coisa. Eu sei que vai dar. A Bíblia tem mais de 5.000 promessas para a igreja, para o seu povo.
Mas ainda que essas promessas não sejam nos dadas ou alcançadas, você já recebeu o maior prêmio da vida, que é a salvação e o nome escrito no livro da vida. E isto já basta para que você venha para um culto, não como espectadores, mas como um adorador. Porque esta é a diferença de quem tem um coração grato a Deus. E Jesus disse a samaritana: vem aí uma geração, vem uma geração que ela vai para o culto, mas ela não vai para o culto para se amostrar, ela vai para o culto porque elas vão me adorar em espírito e em verdade. E por que vão me adorar em espírito e em verdade? Porque no seu coração eles já são gratos a Deus por aquilo que eu já fiz na vida deles. Quem entende isso diz amém. Então um coração agradecido a Deus age, serve e não se acomoda. Pastor, eu preferi dar um tempo. Tudo bem, querido, mas a vida não é assim. A sogra de Pedro me deu uma lição hoje muito grande. Se a gente parar porque chegou problema em casa, se a gente deixar de servir porque os filhos adoeceram, se a gente deixar de servir porque uma anomalia aconteceu no nosso corpo, se a gente deixar de servir a Jesus, pois se a gente parar de caminhar para o reino, se a gente deixar de adorar ao Senhor, se a gente deixar de ir para a igreja, se a gente deixar alguma coisa em função de algo que aconteceu, você não pode ser chamado de igreja. Porque a Bíblia diz que a caminhada da igreja é uma caminhada tão linda, que ela só vai terminar quando Jesus voltar. Bata na coxa do seu irmão e diga assim: não é para você parar, é para você continuar. Mas continua com gratidão, agradecendo a Ele por tudo. Pastor, eu queria conseguir um emprego, mas eu não consegui. Mesmo assim você tem 1001 razão para dizer: Deus, muito obrigado, porque tu não me deste aquele emprego. Pastor, isso é loucura, por que Deus não me deu aquele emprego? Diga para teu irmão: porque Ele tem um melhor para você. Ô bobão! Pastor, aquela porta fechou, pastor, eu queria que ela se abrisse. Deus não queria aquela porta para ti, o abençoado. Ele tem um portão para abrir para você. Pastor, eu estou na U, sou o último da fila do concurso. Calma, você vai ficar na suplência, vai pegando. Aí a suplência do pessoal vai começar a desistir. E quando pensar que não, tu está lá na frente. E vão dizer assim: o que é que aconteceu? Aí não precisa você murmurar dizendo assim: ah, pastor, mas eu queria ter entrado entre os promoters, os primeiros. Querido, não importa como você vai entrar, não importa como é a porta que Jesus vai abrir. O que importa é como você vai agradecer no culto da gratidão, dizendo: não sei como, Ele abriu a porta, eu entrou, estou trabalhando, a glória é dele. Dá um brado de glória aí, crente. Quer um avivamento para sua casa? Em terceiro lugar, faça da sua casa uma extensão da igreja. Faça da sua casa uma extensão da igreja. Quando a tua casa for a extensão de uma igreja, muitas pessoas vão ver Jesus lá. Vão ver. Você sabe o que é que eu pensei, Geraldo da Graça, hoje nessa mensagem? Veio na minha mente o fogaréu, o fogo no pegando, 2 homens lutando com fogo, as mulheres correndo, gritando desesperada. Aí na minha mente: Senhor, era um momento de batalha, um momento de guerra. Será que os demônios queriam atrapalhar e produzir? Sabe o que é que Deus colocou no meu coração? Não, meu filho, eu já estou lá faz tempo. E o que é que o Senhor fez ali? Ele: segredo meu. A gente não consegue explicar aquilo que só Deus tem a palavra como explicação. Alguém vai dizer: pastor, alguém ficou chateado, e alguém ficou triste. Senhor, pastor, alguém pagou com a dor, com a angústia. Você sabe o que é que Deus está fazendo por trás de tudo isso?
Não. Diga para teu irmão: avivamento começa com guerra. Avivamento começa com o quê, pastor? Com guerra. Avivamento não vem chegando, ei, cheguei, agora vai dar tudo certo. Não, avivamento vem trazendo redemoinho, vem trazendo coisas contrárias, vem trazendo confusão, vem trazendo, pastor, trazendo, pastor, eu estou numa guerra daquela desgraçada. Pois é porque está chegando um avivamento aí. Pastor, é muita tribulação. Pois é, o caminhão de Jeová está chegando com o avivamento daquele de arrancar tudo. E pastor, é doença demais, é família endemoniada, é a gente dando problema, sabe, pastor, é gasto demais, é muita coisa, está faltando umas coisas, está faltando, tenha calma que Jesus está na tua casa. Pastor, tem um dia lá em casa que a luta foi grande. Pois é, naquele dia que a luta estava maior, é tempo, sabe de quê? Diga para teu irmão: desligar tudo, parar tudo e cantar um hino. Pastor, mas eu não sei cantar. Então começa cantando assim: Jesus, eu não sei o que é que está acontecendo aqui, e eu estou ficando desesperada. Jesus, eu não sei o que é que está acontecendo aqui em casa, que as coisas estão quebrando. Jesus, eu não sei o que é que está acontecendo, que o meu marido quer ir embora. Jesus, eu não sei o que é que está acontecendo, que eu estou ficando incompreendido. Você começa cantando zangada. Aí vai terminando: ah, Jesus, ainda bem que tu está aqui em casa. Ah, Jesus, ainda bem que eu estou sentindo a tua presença. Ah, Jesus, eu estou vendo que tu vai agir. Ah, Jesus, eu estou sentindo o soprar do Espírito Santo. Fica de pé dando glória a Deus. Diga para teu irmão: lá em casa Jesus vai fazer o que Ele quer. Ei, crente, cuidado com o que você diz, hein? Cuidado com o que você fala, hein? Mas ainda que doa é melhor.